O segundo maior bloqueio é o tal de falta de tempo. É uma das coisas que eu mais escuto. Não porque eu já trabalho demais. Não porque eu não posso. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu queria até lembrar que você tinha pouquíssimo tempo quando você começou aí nos Estados Unidos, né? Cara, ai, ai. Essa parada de tempo, eu vou poder, eu posso falar uma coisa. É uma palavra só que eu ia trazer agora aqui para você. É uma palavra só. Prioridade. Basicamente, para mim, há muitos anos atrás, eu tenho falado isso nos Huntercasts, eu tenho falado isso lá no Instagram, essa questão de tempo, ela está totalmente ligada à prioridade, né? Então, a realidade é que, mas a gente precisa de entender isso. A gente precisa, às vezes a gente fala assim, eu preciso de fazer um curso para administrar o meu tempo, né? É difícil administrar o tempo, porque o tempo ele é o tempo do tempo. O que a gente consegue realmente administrar são as nossas prioridades. Então, assim, se alguém aqui que está ao vivo agora com a gente aqui, de repente ela ainda está falando, poxa, mas eu trabalho demais. Caramba, esse negócio talvez não vai dar certo porque eu não tenho tempo para fazer esse negócio. O que eu poderia falar para essa pessoa é o seguinte: você vai mudar o nome de gestão de tempo para gestão de prioridades. Eu colocaria num papel e eu escreveria o seguinte: gestão de prioridades. E a gente, de certa forma, eu precisei de fazer isso e não leva muito tempo. O que eu vou falar aqui, que foi o que eu fiz, normalmente leva 3 meses. Se você fizer isso por 3 meses, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais de negócio de falta de tempo. Provavelmente você vai ter muito tempo para aproveitar, né? Porque, gente, hoje eu tenho empresas, hoje eu tenho Amazon, hoje eu tenho um Huntercast, hoje eu tenho uma mentoria, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho sociedade, hoje eu tenho aquilo outro. Como é que pode, velho? Ontem eu tava jogando golfe. Hoje eu tava conversando sobre empreendedorismo de boa. De boaça. Tipo assim, conversando. Hoje eu tô aqui no Huntercast. Amanhã eu vou celebrar com minha mãe aqui em casa. Vou servir todo mundo de churrasco que eu gosto, fazer o churrasquinho e tal. Já tinha um tempinho que eu não fazia. Eu gosto de servir. Vai vir um monte de amigo da gente para celebrar. Então assim, mas precisou de criar um fluxo. Que fluxo é esse? É anotar tudo que a gente está fazendo. Eu sei que parece, não, sei lá, eu vou falar o que eu fiz, né? Que era anotar na minha semana mesmo. Tudo, todos os horários. Total do meu tempo. Porque eu ficava falando que eu não tinha tempo, cara. Na verdade, eu entrei num ciclo como esse. Eu trabalhava de manhã como empregado, tinha o K-Spots. À noite eu fazia com vendas. Como é que eu ia conseguir fazer outra coisa? Ou fazer algo que seria meu 80-20? Eu tinha entrado num ciclo de eu não tenho tempo. Qualquer pessoa que falasse para mim alguma coisa fora daquele que eu estava vivenciando, eu falava assim, eu não tenho tempo. Olha o meu tempo hoje, como é que eu vou fazer? E eu precisei de colocar tudo no papel e falar assim, tá, qual é a minha prioridade agora? A minha prioridade, na época, foi liberdade geográfica. E liberdade de tempo que eu pudesse ver minha filha, na época. Eu já conversei, a gente já falou aqui de algumas coisas da minha história lá atrás, situações de eu não poder vivenciar nada com minha filha da forma que estava lá e não funcionava para mim mais aquilo lá. Então, eu sabia onde que eu queria chegar, mas se eu tivesse nessa ciclo de falta de tempo, até hoje eu estava lá na mesma situação. Eu morei num lugar em Águas Claras, Águas Claras não, lá na 503 Sul. Eu morei lá, fiquei lá 2 anos, que era até, minha janela não tinha, a minha janela não tinha vista, ela dava vista para a parede, a minha janela da sala, era um negócio mais sinistro. Foi os 2 anos mais zoados, quase 2 anos, a gente chegou a morar lá 1 ano, 2 anos não. Cara, 10 anos depois, eu voltei lá, era o mesmo porteiro, falando a mesma coisa pra mim. Não tenho tempo para estudar. Não, mas eu já tô aqui o dia todinho, o que eu vou fazer? Aí eu faltei morrer. Eu já tô aqui, eu não tenho o que fazer. Como assim eu não tenho o que fazer? E de certa forma, hoje quando eu vou conversar com as pessoas, a falta de tempo, ela é quase que aquele porteiro que estava lá. Um monte de coisa fazendo, né? Mesma coisa, acordo fazendo a mesma coisa, durmo fazendo a mesma coisa, e se a gente não colocar no papel e ver, eu já falei isso várias vezes, não vou muito prolongar com isso, mas se a gente trouxer para o papel e olhar o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, se ele está totalmente relacionado ao que eu estou falando que eu quero, a coisa tende a mudar. E normalmente não é fácil de fazer, é normalmente uns 3 meses. No primeiro é mais difícil, no segundo a gente começa a ter um pouco mais de claridade das coisas, no terceiro o negócio começa a desenvolver bem melhor. No quarto você fala, nossa, mas peraí, eu tenho tempo.
Na verdade, eu consigo criar tempo. Eu fui abrindo espaço de tempo na minha agenda como nunca na minha vida. Porque eu conseguia analisar o que estava rolando, né? Basicamente, eu acredito que isso é a questão mais aí de falta de tempo. É um lugar que as pessoas vão se surpreender quando falar tem tempo, se ela for lá nas configurações do celular, no celular ele mede lá quanto tempo a gente passa por dia Nas mídias sociais. aplicativos. Cara, você vai ver que você está perdendo seu tempo em negócios assim, um absurdo. Chega a ser surreal, surreal. Eu acho que eu já comentei aqui num treinamento que eu fui fazer, chamava lá de administração do tempo, mas a gente foi começar e o palestrante, o treinador falou, olha, quanto que vocês acham que vocês ficam no WhatsApp por dia? Quantas horas? Quando ele perguntou isso, a galera ficou branca, todo mundo ficou branco. Agora calcula por semana, agora calcula no mês. E ali eu tomei várias decisões, inclusive de sair de grupos e etc e tal, em um monte de situações. Mídias sociais, ela tende a... Eu vou falar de novo a palavra, prioridade. Então assim, só que se eu não consigo medir, a gente não consegue melhorar. Então fica um pouquinho mais difícil, porque fica muito aberto, fica no campo, muito no campo das ideias, né? Ah, eles falaram lá, um dia eu faço, e etc e tal. Então, falta de tempo é normalmente relacionado à falta de prioridade. Não, Fábio, você não conhece minha vida. Você não tem noção, eu não tenho como. Eu tenho um monte de filho, eu limpo casa, eu limpo louça, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, Fábio, ó, eu tô no meu trabalho o dia inteiro. Quando eu chego, eu ainda nem dou conta de respirar, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, Fábio, porque isso, no meu final de semana é zoado. Não, por causa disso. Então, assim, de certa forma, um dia a gente vai ter que falar, eu vou mudar essa situação ou não vou, né? E aí a gente vai precisar de olhar para a questão do tempo, sim, que é muito importante.